Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar sobre aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Mais uma quinta-feira, mais uma noite, onde nós vamos ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração acerca desse assunto que nós vamos tratar nessa noite. Vamos orar pedindo ao Senhor a sua direção, que Ele ilumine as nossas mentes e corações, para que nós possamos ser edificados pela palavra dEle. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede, pela tua maravilhosa graça, pelo teu imenso amor, com que o Senhor tem compartilhado, ó Deus, as tuas maravilhas, ó Pai, com os teus filhos. Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Abençoa, ó Pai, a todos os teus filhos e filhas, ó Pai, que estão assistindo, ó Pai, essa transmissão ao vivo, quer dizer, esta gravação, que o Senhor possa falar aos seus corações, que o Senhor possa tratar a vida de cada um, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger, ó Pai, nos livrando de todo o mal. Derrama da tua graça sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos e da tua igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Bem, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os amados aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Na semana passada, ou retrasada, se não me falha a memória, eu estive participando de uma live cujo assunto assim, despertou um interesse. Acho que é um assunto relevante para a gente tratar aqui nessa noite. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1, versículo... Não, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 15, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu vou repetir. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai-vos em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa versão que eu li é a versão revista e corrigida. Se você verificar na versão revista e atualizada, os versículos 15 e 16 eles se complementam e chegam a esta conclusão. Então, nessa noite, eu gostaria de falar com os amados a respeito desse tema, a razão da nossa fé. E às vezes, irmãos, a gente fica se perguntando se fé e razão são incompatíveis. E de acordo com a palavra de Deus, eu entendo que não há incompatibilidade entre fé e razão. As duas são ferramentas que o Senhor nos concede para que nós possamos entender, para que nós possamos compreendê-lo de forma plena e completa. Mas a razão, ela não nos salva. A gente não é salvo pela razão. A gente é salvo pela graça mediante a fé que há em Cristo Jesus. Mas a fé, ela também não pode ser uma fé cega, uma fé sem racionalidade. Paulo, em Romanos 12, ele diz que nós devemos ter um culto racional, que é este culto racional que agrada a Deus. E às vezes a gente acha que tem que fazer uma escolha. Eu fico com a fé ou eu fico com a razão? Eu penso que não é bem assim. Muitas pessoas acreditam que a fé e a razão elas são totalmente incompatíveis. Como disse, eu acho que isso não é uma verdade. Essa dúvida às vezes acontece porque muitas das vezes as nossas crenças elas não são baseadas em boas evidências. Ou seja, às vezes o crente ele pauta a sua fé naquilo que as pessoas falam para ele. Eu acho fenomenal a passagem de Jó, capítulo 42, versículo 5, lá no fim do livro, no último capítulo, quando Jó ele declara que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora, naquele momento, os olhos deles puderam contemplar a Deus. Não que Jó tenha visto a Deus pessoalmente, face a face,
mas os olhos de Jó, eles puderam contemplar a grandeza do Senhor, através da intimidade que Jó adquiriu com o Senhor. E como irmãos, nós podemos adquirir esta intimidade com Deus? Através da oração e através do meditar na sua palavra, através da comunhão uns com os outros. Então, infelizmente, as pessoas, às vezes, têm uma fé pautada naquilo que os outros falam para ela. Ela mesma não tem intimidade com o Senhor, com Deus da palavra. Ela apenas ouve, como você que está aí ouvindo aquilo que eu estou falando aqui, e a intimidade, a fé dessa pessoa é pautada nessa palavra, nesse Deus que é dito, e não nesse Deus que é conhecido, no qual você se aprofunda no conhecimento dele através da palavra do Senhor. E eu acho que esse aí é um dos grandes problemas. E essas pessoas, quando têm a fé alicerçada naquilo, não naquilo que ela conhece de Deus, íntima e pessoalmente, mas naquilo que ela conhece de Deus de ouvir falar. Quando essas pessoas são confrontadas, na maioria das vezes elas sucumbem, elas acabam se perdendo, elas acabam perdendo a sua fé, porque a fé ela não é pautada em intimidade com o Senhor. E a razão, irmãos, a razão é a capacidade que a gente tem de pensar de forma lógica, chegando a conclusões corretas a partir de evidências e métodos de análise. E isso nos ajuda a entender o mundo em que nós vivemos e, principalmente, irmãos, ajuda a fortalecer a nossa fé. Infelizmente, existem pessoas que a fé ela é pautada não em evidências naquilo que a palavra do Senhor nos mostra, nos revela. E tem pessoas que, infelizmente, querem provar de todas as formas as coisas para poder crer. Não se prova, não consegue se provar a existência de Deus da forma como a ciência prova as coisas. A ciência prova as coisas realizando um experimento e comprovando se aquilo verdadeiramente é possível e acontece. Um exemplo, se eu digo que eu peguei meu carro aqui de onde eu moro, do bairro Bela Vista, e cheguei em Cabo Frio em 10 minutos, lá no centro de Cabo Frio, como provar isso? Algumas pessoas, que isso? 10 minutos é muito rápido, não é impossível. E aí vem a pessoa aqui na minha casa, eu pego o meu carro e saio daqui e consigo chegar em Cabo Frio em 10 minutos. Ou seja, foi comprovado que é possível. Deus, a existência de Deus, ela não é possível se provar dessa forma. Como a gente colocasse Deus no laboratório e pudesse dissecá-lo e provar a existência dele. Não. Mas a inexistência de Deus também não é possível, porque os céus e a terra proclamam a glória do Senhor. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, irmãos, quando a gente busca uma intimidade com o Senhor, conhecer a palavra, essas coisas nos ajudam a entender o mundo em que vivemos, encontrar as bases sólidas para confiarmos naquilo que nós acreditamos. E quando a gente falou a respeito do que é razão, que razão é essa capacidade de pensar de forma lógica, eu queria falar também a respeito do que é fé. A palavra de Deus, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ela diz assim: fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa característica da fé é a mais importante, eu acho que é o mais importante componente da nossa vida cristã. Pois nós não podemos comprar a fé, nós não podemos vendê-la, nós não podemos dar a fé aos nossos amigos, às pessoas que amamos. A palavra do Senhor, ela diz que a fé, ela não é de todos. Paulo, ele fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 3, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Ou seja, irmãos, a gente percebe aqui que a fé, ela não é de todo mundo.
não é de todos. E essa fé que eu estou falando aqui é a fé salvadora, porque nós também temos a fé natural. A fé natural é aquela que todo mundo tem, nós já nascemos com ela. Essa fé natural é aquela certeza que a gente tem de que se a gente passa mal, a gente vai no hospital e vamos ser atendidos por um médico, e aquele médico ele vai nos medicar porque ele estudou, porque ele tem conhecimento e tem capacidade para prescrever o medicamento e nós sermos curados. Então nós confiamos, nós temos fé nisso. Fé é quando você vai lá na rodoviária, vê os horários dos ônibus e você se acorda porque você viu que o horário do ônibus, ele vai passar daqui, o ônibus Cabo Frio, Rio, vai passar em São Pedro da Aldeia 7h40. E você vai, sai da sua casa, chega no ponto do ônibus 7h30 e fica ali. Quando dá 7h40, às vezes atrasa um pouquinho, 7h45, aquele ônibus vem. Então a gente vai ao ponto do ônibus com a confiança, com a fé de que esse ônibus vai vir. Essa é a fé natural que todo mundo tem, que todo mundo recebe. Ou seja, Deus ele concede essa capacidade, né, essa fé natural a todas as suas criaturas. Mas existe a fé salvífica. A fé salvífica, irmãos, é aquela que só aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro a possuem. E essa fé é aquela que está descrita em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa é a fé salvadora, é a fé que há em Cristo Jesus. As duas, fé e razão, elas não estão em contradição uma com a outra. Penso eu que as duas se complementam. Apesar das vezes a gente achar que fé e razão elas entram em conflito, né? Eu acho que a fé e a razão elas trabalham juntas na maioria das vezes. A Bíblia ela usa a razão para argumentar que Jesus é a verdade, que Jesus na verdade é o Filho de Deus, que Jesus ele andou nessa terra, Jesus ele se fez carne, ele habitou aqui, ele viveu entre nós e que ele morreu por nossos pecados, mas ressuscitou, que ele subiu ao céu e que ele prometeu que um dia ele voltaria para buscar a sua igreja, o seu povo, e que ele enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E agora o Espírito Santo habita em nossos corações e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa, irmãos, é a fé, é a certeza de que nós somos de Cristo, que nós não somos agora deste mundo, que nós pertencemos ao Senhor. Existem, eu não sei se você já ouviu falar, às vezes existe uma máxima que as pessoas tentam dizer, que nós, os crentes, a maioria dos crentes são pessoas ignorantes, pessoas que não têm muito estudo, muito conhecimento. E por isso essas pessoas acreditam nessa fé cega, né? Porque nós que somos crentes, a gente vai usando de raciocínio e vai caminhando. Mas vai chegar um ponto, irmãos, que a nossa fé, que a nossa razão, ela vai nos chegar até um certo ponto. Mas para passar desse ponto, irmãos, a gente vai precisar da fé. Então, quando a gente fala para as pessoas que não têm a nossa crença, a nossa fé, um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, fala, irmão, olha só, eu entendi o que você está falando, mas eu vivo pela fé. É a fé que me faz, é a certeza, eu tenho convicção de que Deus existe. Eu não preciso de provas, assim como você acha que precisa de provas. Eu acredito porque eu tenho evidências bíblicas e extrabíblicas da existência de Jesus. Ou seja, várias testemunhas que não estão no relato bíblico, Flávio Josefo, Tácito e vários outros, relatam que existiu realmente Cristo. Esse que a Bíblia relata. Flávio Josefo diz que existiu um Jesus em Nazaré, que realizou vários milagres e que era denominado o Messias, e que ele curou, e que ele foi crucificado, e que ressuscitou, e que apareceu a mais de 500 pessoas, e que muitas pessoas o viram subir ao céu, e que esse Jesus, ou seja, Flávio Josefo era um judeu, historiador do primeiro século, e ele reafirma, ele confirma a existência de Jesus Cristo. Então, Flávio Josefo ele não era cristão,
e vários outros relatos extrabíblicos confirmam a existência de Jesus. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, não é verdade que a pessoa precisa ser ignorante para acreditar na existência de Jesus. Eu não sei se você tem conhecimento, mas ao longo da história, mais de 187 homens e mulheres cristãos foram premiados, agraciados com o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel, irmãos, ele é um reconhecimento a personalidades pela sua contribuição para a humanidade nas áreas da ciência, da física, da química, da medicina, né, da literatura, da paz e várias outras áreas. Então, assim, a gente tem uma lista gigante. 187 cientistas e grandes personalidades cristãs foram premiadas ao longo da história. 33 pessoas foram premiadas com o Nobel na área de química, 29 na área de economia, 13 na área de literatura, 50 na área de física, veja bem, 53 na área de medicina e 9 prêmios Nobel da Paz. Isso, irmãos, eu acho que muda, reverte essa imagem que muitas das vezes tentam passar para nós cristãos, que a nossa fé é uma fé cega, que a nossa fé ela não tem um fundamento, né? Porque grandes pensadores, grandes homens de Deus ao longo da história deram a sua contribuição à ciência, deram a sua contribuição às artes, né? Deram a sua contribuição na área da paz e mantiveram a sua fé. Tem algumas frases que eu queria compartilhar com vocês também de alguns desses grandes homens. Francis Collins. Francis Collins, ele é diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ele é o coordenador e o diretor do projeto Genoma Humano. Esse homem, ele falou uma frase que é fantástica para a gente refletir. Francis Collins falou o seguinte: descobri que há uma harmonia maravilhosa nas verdades complementares da fé e da ciência. O Deus da Bíblia é também o Deus do genoma. Deus pode ser encontrado tanto na catedral quanto no laboratório. Investigando a criação incrível e majestosa de Deus, a ciência pode, na verdade, ser uma forma de glorificar e de louvar ao Senhor. Essa é uma frase maravilhosa de Francis Collins, né? Esse americano que coordenou e dirigiu o projeto Genoma Humano. É um cristão, irmãos. É um crente em Cristo Jesus. E outro grande personagem brasileiro, Carlos Chagas Filho, que foi presidente da Academia Brasileira de Ciência e da Pontífice Academia de Ciência aqui no Brasil. E ele falou a seguinte frase, Carlos Chagas: estou procurando mostrar que não há incompatibilidade entre a verdadeira ciência e a revelação bíblica. São duas coisas que tratam de espaços diferentes. Uma trata da realidade da vida e a outra da realidade transcendental. Às vezes, irmãos, a gente acha que a fé é algo que não precisa da razão. E não é verdade. Eu acho que um dos grandes investimentos que nós temos que fazer é justamente em capacitar os nossos jovens e adolescentes, principalmente, para que eles possam ter o seu fundamento alicerçado na palavra de Deus, para que quando esses jovens ingressarem na faculdade, nas universidades, eles não sucumbirem através da retórica de professores ateus, de pessoas que não acreditam em Deus, porque infelizmente uma pesquisa nos Estados Unidos chegou à conclusão de que 66% dos jovens cristãos, quando chegam à universidade, eles perdem a sua fé, eles se afastam de Deus. E isso, irmãos, eu acho que é muito grave, é muito sério. Nós devemos ter uma preocupação muito grande, né, em alicerçar, em alimentar os nossos crentes com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E louvado seja o nome do Senhor, que isso tem sido feito em nosso meio. E nós damos graças a Deus por tudo que Ele fez e faz em nossa vida. Como disse, irmãos, nós temos que fortalecer a nossa fé, né? Nós temos que buscar gerar em nós um antídoto contra esses que não creem em Deus.
né, que tem se multiplicado em nossos dias, infelizmente, né, e os nossos jovens têm sido alvo assim, dessa falta de fé, dessa descrença. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor ela nos ensina a nos fortalecermos na fé. Né? O próprio Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4, Tiago ele diz que nós devemos considerar motivo de toda alegria, né, passar por dificuldades, porque através das dificuldades nós vamos perseverar, né, nós vamos amadurecer, nós vamos nos fortalecer em nossa fé. Porque quando a gente passa, irmãos, por um deserto, quando a gente passa por um momento de dificuldade, Deus não tem o objetivo de que a gente venha sucumbir, mas sim que a gente venha nos fortalecer em nossa fé. Nós estamos vivendo esse momento difícil de pandemia, né, um momento de dificuldade. Para mim, né, como eu já disse algumas vezes, é difícil ficar às vezes afastado da convivência, né, da reunião dos irmãos na igreja. Mas assim, o fato de eu tentar me preservar não quer dizer que eu não sou um homem de fé ou das pessoas se preservarem. Né? Afinal de contas, eu tenho uma família, eu sou provedor dela e eu tenho assim um cuidado tremendo com a minha saúde, evidentemente, né? Eu sou portador de diabetes, hipertensão e sou obeso, da minha mãe de 89 anos que mora comigo, né? Que também tem problema de saúde, da minha filha e da minha esposa, né? Dos meus filhos. Então, assim, eu acho que a falta de fé ela pode se demonstrada em muitas situações. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos fortalece. E o Senhor, Ele nos fortalece mesmo nos momentos de dificuldade. E às vezes a nossa fé é provada e a gente consegue perseverar, a gente consegue buscar no Senhor e ver claramente essa demonstração, essa confiança que há, essa certeza que Deus ele está nos sustentando, está com a sua destra fiel nos segurando. Queria deixar com vocês algumas passagens bíblicas que falam a respeito disso, que falam a respeito da nossa fé e de como nós podemos aumentar a nossa fé. A nossa fé ela pode ser aumentada quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós oramos, quando nós confiamos em Deus, quando nós desfrutamos de momentos de comunhão, quando nós separamos um momento para estarmos sós, nós e o Senhor, meditando na sua palavra, lendo a Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos aquilo que Deus tem para nos revelar através da sua palavra, nós temos a nossa fé fortalecida. Quando nós lemos a palavra do Senhor e meditamos nela, nós temos a nossa fé fortalecida. Quando nós buscamos em Deus em oração, nós fortalecemos a nossa fé. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não vivemos, irmãos, pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós vivemos pela fé. Tito, capítulo 1, versículo 2, ele fala a respeito de que a fé e o conhecimento, eles se fundamentam na esperança de uma vida eterna. Ou seja, essa vida eterna é aquela vida na qual Deus ele não mente, porque ele prometeu antes da fundação do mundo de que iria cumprir. E se Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, nós temos que confiar e ter fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 10 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer em Cristo Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essa, irmãos, é a razão da nossa fé. Nós devemos, às vezes nós estamos atribulados, mas nós não devemos ficar angustiados. Às vezes nós estamos perplexos,
mas não devemos ficar desanimados. E às vezes nós somos perseguidos, mas nós não estamos desamparados, porque o Senhor tem nos sustentado. E às vezes nós nos sentimos abatidos, entristecidos, mas nós não podemos nos sentir destruídos, porque o Senhor é que nos fortalece. Deus é quem nos sustenta. E eu queria que, nesse momento, nós pudéssemos ter essa confiança de que o Senhor Ele está todo o tempo nos guardando, nos sustentando, nos conduzindo no seu caminho. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Ele possa falar ao seu coração, que Ele possa te dar paz, que Ele possa te guardar, que Ele possa estender a sua mão, sarar as suas feridas, curar as suas enfermidades, porque essa é a nossa confiança, de que Deus é o Deus do possível e do impossível. É o Deus que está sentado à direita de Deus Pai, cumprindo todo o seu propósito. E Ele é fiel para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, mais uma vez, te damos graça, Pai. Te agradecemos por esse momento, louvamos e glorificamos o Teu santo nome. Que o Senhor, ó Pai, continue falando aos nossos corações, derramando da Tua graça sobre as nossas vidas, abençoando o Teu servo, nosso pastor, a sua família, guardando, ó Deus, cada servo e cada serva do Senhor, cada membro, ó Pai, da nossa igreja. Esteja, Senhor, guardando as nossas famílias, as nossas casas, nos momentos, ó Pai, de trabalho, na nossa igreja, nos cultos, ó Pai, os Teus filhos que se encontram nas igrejas espalhadas sobre a face da terra. Nos usa, ó Pai, como instrumentos do Senhor, mesmo diante dessa pandemia, que nós possamos ser instrumentos da Tua graça, da Tua maravilhosa transformação que é operada na vida de homens e mulheres ao longo da história. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Um grande abraço e até logo mais. Fique com Deus.